Fala galera, tudo tranquilo, tudo beleza? Galerinha, vamos resolver questões da banca CESP e Sebrasp sobre o tema segurança da informação. Mais especificamente, vamos resolver questões que tratam da parte introdutória, da parte conceitual de segurança da informação e também da parte de ataques, ameaças, pragas virtuais, né? Inclui aí uma infinidade, né, de ataques, de ameaças como vírus, worms, trojans, botnets, só para citar alguns exemplos, mas inclui muito mais do que isso, né? A infinidade de ameaças só cresce, né? Temos aí diversos ataques surgindo, ransomware. Temos aí os ataque de XSS, a SQL injection. Então vamos ver como é que a banca cobra as questões relativas a esse assunto. Vamos lá, questãozinha CESP Sebrasp 2020 do Ministério da Economia. Aí ela pergunta o seguinte: integridade é a característica que garante o acesso à informação somente para quem estiver autorizado. Pessoal, questãozinha aí sobre os conceitos fundamentais de segurança da informação. Tá correta essa descrição ou não? Não. Que característica é essa que ele está descrevendo aqui, pessoal? É a característica da confidencialidade. Confidencialidade, beleza? Ou também dita privacidade. Confidencialidade ou privacidade é a característica que diz, olha, só pode acessar os dados quem for autorizado. Ou seja, eu não devo permitir o acesso aos dados a quem não for autorizado. Dito de outra forma, beleza? O que seria a integridade? Também é uma característica válida da segurança da informação. Mas o que seria a integridade? A capacidade de preservar os dados, ou seja, de não permitir modificações não autorizadas. Quando eu transmito o dado de um lado para o outro, eu quero que ele chegue do outro lado íntegro. Eu quero que ninguém altere esse dado aqui indevidamente no meio do caminho. Então isso é a que busca garantir a integridade. E nós temos o terceiro conceito fundamental, que é a disponibilidade. Disponibilidade. Esses três conceitinhos formam o que a gente chama de tríade da segurança da informação. São os princípios mais fundamentais. Existem outros, mas esses três são os basilares. Confidencialidade, integridade, como a gente viu, e a disponibilidade garante o quê? Ou visa garantir o quê? Que eu possa acessar os dados quando eu precisar. Logicamente que eu preciso estar autorizado também, então, né? Não é porque tem que estar disponível que tem que estar disponível para todo mundo. Não, tem que estar disponível para quem pode acessar na hora que a pessoa precisar. Então essa é a tríade, e a gente costuma se referir à tríade como CID. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Existem algumas outras características, galerinha. Existe lá a autenticidade, como CIDA. O que é a autenticidade? Garantir a autoria dos dados, a fonte dos dados, de onde vem aquilo ali. É um dado autêntico. Temos a irretratabilidade ou não repúdio, que é aquela fonte não conseguir negar que a autoria é dela. Temos a utilidade dos dados. Os dados têm que ser úteis. A informação tem que ser útil. Posse ou controle, ou seja, tem que estar na posse ou controle de alguém. Então as características elas vão se ampliando, né? Vão ampliando essas características. Mas a tríade fundamental é a CID, tá? A CID, a autenticidade também muito cobrada, mas a tríade fundamental é essa CID. Essa questãozinha está errada porque ela trouxe erradamente a descrição da característica. CESP Sebrasp 2020, Cefaz Alagoas. Identificação e autenticação são requisitos de segurança da informação que consistem em identificar usuários do sistema e verificar as suas identidades como pré-requisito para permitir o acesso desses usuários ao sistema. E aí, está descrevendo certo ou errado, corretamente ou incorretamente, identificação e autenticação? Galera, é só para a gente olhar e entender e pensar um pouco, raciocinar um pouco em cima dos termos. Identificação é o quê? Identificar os usuários do sistema. Saber quem é quem, saber quem está usando aquele sistema. Eu estou basicamente fazendo uma identificação. Olhando o cara crachá. Cara crachá, olhando quem é que está acessando ali. Tá?
Agora, a autenticação é eu verificar a identidade desse cara. Então, ó, quando eu identifico o cara, simplesmente eu digo, vamos supor que eu esteja acessando o sistema. Quem quer me identificar? Ele diz, ó, Ramon está acessando o sistema. Ramon está acessando o sistema. Quando eu faço a autenticação desse cara, eu digo, olha, Ramon, será que é Ramon mesmo? Aí eu vou olhar alguma identidade dele, eu vou verificar se aquele cara é aquele cara mesmo. Faço uma verificação, né? Então a identificação é só olhar para fulano e dizer, ah, quem é você? Ramon. Beleza. Agora eu vou te autenticar. Me mostra seu documento, me mostra seu RG. Sua identidade, documento com foto, para ver se é você mesmo. Aí eu estou autenticando. E isso é pré-requisito para permitir o acesso aos vários sistemas. Então, ó, perfeita essa descrição dessa questão. Beleza? Show de bola, então. CESP e Sebrae 2020 do Ministério da Economia, né, para o cargo de segurança da informação. Pessoal, ele pergunta uma questão bem interessante, que ele traz aqui, ó, acerca dos ataques do dia zero, ou Zero Day Attacks. Aí nós vamos ter que entender o que é esse ataque para responder essa questão. Mas vamos lá. As melhores práticas estabelecem que, para combater a disseminação de zero days, as organizações podem publicar um processo de vulnerabilidades, mantendo relatórios de segurança e triagens dos problemas reportados internamente. Certo ou errado? Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para esse ataque, para essa vulnerabilidade. O que é o ataque ou a vulnerabilidade dia zero? Galera, quando uma empresa ela joga um sistema no mercado, pode ser encontrada uma falha. E aí vai ser reportada aquela falha para a empresa corrigir. Quando a empresa corrige aquela falha, ela geralmente chama de correção do dia 1. Correção do dia 1. O que é o ataque do dia 0, a vulnerabilidade do dia 0? É quando um atacante, um hacker, ele antes da empresa corrigir aquela falha, ele vai lá e explora a vulnerabilidade. Então, perceberam por que é dia 0? O dia 1 seria a correção. O dia 0 o hacker já atacou o negócio antes da empresa corrigir. Então, esse seria o chamado vulnerabilidade do dia 0. Algo que ainda está no desconhecimento da organização, no desconhecimento do fabricante. Antes do fabricante tomar conhecimento, ó, o cara já vai lá e mete um ataque. Beleza? Então ele ocorre no mesmo dia que o ponto fraco é descoberto. O ponto fraco foi descoberto, o cara geralmente vai reportar para a empresa, né? O sistema geralmente tem esses mecanismos de reportar. O hacker vai lá, opa, tem uma falha aqui, já vou lá e ataco. E essa invasão pode causar uma série de danos, né, pessoal? Essa invasão pode causar uma série de danos. E aí, para proteger desses ataques, a empresa pode publicar um processo de vulnerabilidades? Pode ter um processinho de como tratar as vulnerabilidades, tranquilo. Na verdade, tem que para praticamente qualquer ataque vai servir, né? Tem que manter relatório de segurança e triagem dos problemas reportados? Sim, tem que ter um relatório de segurança. Pode ter um relatório de segurança para proteger qualquer ameaça, não só essa. Então, veja que essas melhores práticas servem praticamente para qualquer ameaça. Não seria diferente para o zero days. Então, para a gente chegar nessa questão, basta a gente entender o que é o zero days e saber que esses são processinhos que podem ser aplicados para melhorar a segurança da informação. Então, questãozinha correta. CESP e Sebrae 2020, Ministério da Economia. Ainda acerca do ataque do dia 0. Aí vem lá, ó. Em um mundo digital, exploit zero days, né? Ataque do dia 0, são amplamente encontrados, sendo desnecessário conhecimento técnico elaborado para os hackers descobrirem novas brechas, porque a maioria dos usuários não atualiza seus equipamentos com frequência. O que é que vocês me dizem dessa afirmativa? Pessoal, logicamente que essa afirmativa está errada. Não é porque o hacker tem uma finalidade maliciosa que ele não tem que ter conhecimento, não. Então, desnecessário conhecimento, não. Ele tem que conhecer. Às vezes ele tem que conhecer muito mais do que o usuário comum, logicamente, porque ele quer explorar algo que está visivelmente, né, não está visivelmente à mostra ali. Não está à mostra. Então ele vai ter que estudar, ele vai ter que entender como é que funciona. Ele vai ter que buscar aquela vulnerabilidade. Então, ó, isso serve também para ataque zero day. Se aqui fosse qualquer ameaça, a gente poderia marcar como incorreta.
Porque o hacker também precisa conhecer. Ele precisa ter o conhecimento para descobrir as brechas, para saber como explorar. Não basta ele descobrir, basta ele tem que explorar. Então, para ele explorar, ele tem que ter esse conhecimento, aprofundado, inclusive. Então, ó, errada a questãozinha. CESP Sebrasp 2020. Acerca de ataques do dia 0, o 0 days. Vamos lá. Exploit 0 days atacam brechas que ainda são desconhecidas pelos fabricantes de software e pelos fornecedores de antivírus. Não existem nem assinaturas de antivírus para detectar tal exploit, nem atualizações disponíveis para reparar as brechas. E aí? Certo ou errada? Certa. Essa é a descrição, a questãozinha resumo aí para a gente fixar o que é o ataque 0 day. Dia 0. São brechas, vai atacar vulnerabilidade que ainda não foi descoberta pelo fabricante. E nem muito menos pelo cara do antivírus. Muito menos pelo fabricante do antivírus. Então o atacante vai lá, ó, acessa aquela vulnerabilidade antes do fabricante corrigir. Vai se aproveitar dessa vulnerabilidade. Então isso é justamente aí os chamados exploit 0 days ou ataques do dia 0. Beleza? Show de bola, show de bola. CESP 2020 TJ Pará. Um departamento de uma organização mantém o seu próprio ambiente de dados com unidades de rede não acessíveis a outros setores da empresa. Nesse caso, o princípio crítico de segurança aplicado é o da... Qual que é o princípio que ele está aplicando para não deixar o acesso para outro setor da empresa, pessoal? É a ação preventiva, é a autenticidade, a confiabilidade, a confidencialidade ou a disponibilidade. Se ele não quer autorizar, o acesso a alguém, ele está buscando garantir a confidencialidade ou a privacidade. Ele não quer. A galera do outro setor, os funcionários do outro setor, não podem acessar, eles não têm autorização. Então aquela informação tem que ter a confidencialidade de que só vai ser acessada pelo próprio setor de dados, pelo próprio departamento que tem aqueles dados, que tem aquela informação. Ação preventiva era o quê, galera? Ação preventiva é alguma medida aí para correr, para tentar antever alguma falha, né? Tentar precaver alguma falha. A autenticidade é garantir de que uma informação, qual é a origem da informação, quem é o autor da informação. Confiabilidade. O que é confiabilidade? É garantir que o software funciona conforme ele foi planejado para funcionar. Nas condições normais de temperatura e pressão. As condições que ele tem que funcionar. Ele tem que entregar o resultado que ele entrega. Tem que dizer que 2 mais 2 é 4, dá resultado 2 mais 2 é 4. Tem a ver com confiabilidade isso. Tem que ser confiável. Não pode ficar falhando, né? E disponibilidade tem a ver com acessar a informação quando precisar. Só que quem tem que acessar essa informação quando precisar? O departamento que está tendo essa unidade aí. Que está colocando essa unidade, mantendo esse ambiente. Não é o outro departamento não, tá? Então só é esse departamento aqui. Então, confidencialidade. CESP Sebrasp 2020 TJ Pará. Aí diz o seguinte. Em um espaço público ABC, um hacker instalou um ponto de acesso gratuito à internet, do tipo Wi-Fi sem senha, e deu a rede identificador ABC Free. Então ele criou lá uma rede Wi-Fi gratuita. O hacker configurou essa rede de modo que os usuários que a ela se conectassem e tentassem acessar sítios de mídias sociais fossem direcionados para páginas clonadas, nas quais as credenciais de acesso dos usuários eram solicitadas. De posse dessas credenciais, um programa criado pelo hacker estabelecia conexões reais com as mídias sociais e interceptava transparentemente todas as comunicações dos usuários nas plataformas, acessando indevidamente todo o seu conteúdo. Então o que o cara fez? Te dou uma redezinha grátis, mas eu te redireciono aqui para o Facebook, para o Instagram, para a rede social, uma página falsificada, eu capturo as tuas informações e eu acesso a tua rede verdadeira e faço o estrago lá. Faço o que eu quiser lá. Que tipo de ataque é esse, galera? Vamos para os itens. É um ataque do tipo man in the middle? O que é um ataque do tipo man in the middle? É homem, tradução, literal.
homem no meio. Então eu tenho aqui um cara, estou tentando comunicar com outro cara, de repente está aqui, ó, o João, está comunicando com o Facebook, com o Zuquinho, e aí tem esse cara aqui, ó, que é o hacker, está interceptando essa comunicação. Man in the middle. Pessoal, man in the middle é um gênero de ataque. Existem vários tipos de ataques que podem ser considerados man in the middle. Basta que a sistemática seja essa. Que sistemática? O cara está no meio interceptando a comunicação. Está no meio da comunicação. Synclone. Synclone, galera, na verdade é a clonagem do celular, né? Não é, ele não vai atacar, ele não vai fazer clonagem do celular ali, né? IP spoofing. O que é o IP spoofing? O IP spoofing é quando eu mascaro o endereço. Então o cara, quando ele faz o IP spoof, ele manda lá uma página e tal, só que o endereço que está ali naquela página não é o real, o endereço IP. Ele é mascarado. A página vai estar corretinha, é o título, tá, o nome, só que aquela página vai estar direcionando para um IP diferente, um IP mascarado. Ping of the Death, ou Ping of Death. O que é o Ping of Death, pessoal? É um recurso utilizado em que você manda muita requisição, muito pacote TCP/IP. E aí você trava os servidores. É um tipo aí de inundação, né, de ataque DOS. Então, ó, você manda ping. Geralmente, quando você manda um ping, você manda um pacotinho de dados. E aí o ping dá morte, por quê? Porque ele gera tanto pacote, ele manda tanto pacote pro cara, que o cara não consegue mais tratar as informações. E o DOS é um ataque de negação de serviço, né? O gênero aí também, onde você manda tanta requisição que você impede o cara de responder requisição válida, né? Ping of the Death poderia ser um tipo de DOS também, né? Então, esse tipo de ataque nós temos o man in the middle, homem no meio, beleza? CESP Sebrae 2020, TJ Pará. Assinale a opção que indica o tipo de ataque mais comumente utilizado como precursor para viabilizar ataques de ransomware contra estações de trabalho de usuário. Ou seja, ele quer saber o que eu posso aplicar antes de aplicar um ransomware. E aí, o que é um ransomware? Ransomware é um sequestrador de dados. Quando você é atacado por um ransomware, o cara vai lá nos seus dados, ele criptografa os seus dados, ou seja, você não vai mais conseguir acessar, e ele te cobra um valor pelo resgate dos seus dados. Então aqui é o ransomware ou o sequestro de dados. Então o cara pega teus dados, ABC, aí ele empacota esses caras agora, ó, e fica tudo criptografado. Aí você não consegue mais acessar os dados. Aí ele te diz, olha, eu libero teu acesso de novo, porque eu tenho uma chave que libera, mas eu tô te cobrando aqui o valor X. Deposita aí na minha conta. Isso é o ransomware. E aí ele quer saber como é que eu posso, qual dos ataques a seguir é o mais indicado antes de aplicar um ransomware. DDoS, galera, eu posso aplicar aqui um DDoS, negação de serviço? Não, se eu vou negar o cara se eu vou impedir o cara de executar a operação, eu não vou sequestrar os dados dele, né? Procedimento de defacement. O que é o defacement? É quando o cidadão vai lá, tá na paginazinha web, belezinha, aí ele vai lá e desconfigura essa página. Ele modifica o texto, por exemplo. Ele modifica uma imagem. Ele cria uma fake news. Então ele faz uma desfiguração da página. Então, desfiguração da página, e aí geralmente para prejudicar empresas, organizações, mas não tem nada a ver com ransomware. Não está, né, trazendo ali o prejuízo ao acesso aos dados. Phishing, ataque de phishing. O que é o phishing? Vem de pescar. É a isca. Tô fazendo ali a isca. Galera, o phishing é o quê? É quando um cidadão, fraudador, cidadão não, né? Um fraudador, se faz passar por um cidadão ou por uma organização. Então ele frauda. Ele faz passar por alguém que ele não é. Quando ele manda uma comunicação, de repente lá do banco, aí ele manda um e-mailzinho, uma comunicaçãozinha para o João,
Só que, na verdade, quem está mandando não é o banco, não. É o atacante, é o fraudador. Então, ele fez uma comunicação. Pessoal, olha só. Se ele fez uma comunicação e o João acha que esse cara é o banco, o João pode fornecer alguma coisa, não pode? Se o João pode fornecer alguma coisa, algum acesso a alguma coisa, imagina se o João fornece o acesso ao credenciais deles aqui. Então vai lá o atacante agora e diz, ó, beleza, peguei o acesso aos seus dados, você mesmo me forneceu, e agora eu criptografei todo mundo. Me paga aí um cacauzinho para eu liberar. Então ataque de phishing pode ser utilizado para viabilizar um ransomware. Beleza? Keylogger. O que é o keylogger? Keylogger é um tipo de spyware em que ele captura a digitação. Ele captura as teclas do teclado. Então ele não vai ser utilizado ali por ransomware, né? E o vírus, pessoal, é uma ameaça que quando é executado, quando o sistema for executado, né? Quando o arquivo for executado, o hospedeiro, ele vai infectar a máquina. Então perceberam que é totalmente aplicável aqui, ó. O cara manda a comunicação, se faz passar por uma entidade válida, e depois ele vai lá e criptografa os dados do cara e pede a resgate. Beleza? Então, letra C. CESP Sebrae 2020, TJ Pará. Um vírus do tipo polimórfico é. Pessoal, o que é um vírus do tipo polimórfico? Aí vou chamar a atenção de vocês aqui para essa classificação que é bem bacana, bem interessante. Um vírus polimórfico, ele também é chamado de vírus mutante. Mutante. O que é esse cara? O que é um cara mutante? É um cara que se transforma. Então, o vírus polimórfico é aquele que ele vai assumir formas diferentes a cada vez que ele infectar um arquivo, um equipamento, um computador. Ele modifica a sua forma. Só que ele, galerinha, o que é que acontece? Ele modifica, o polimórfico modifica a assinatura do vírus. O vírus vai ter essa assinaturazinha e vai ter o seu corpo. O polimórfico, a cada infecção, cada novo arquivo que ele for infectar, ele vai modificar a assinatura. Ele não modifica o corpo. Ah, professor, tem algum tipo de vírus que modifica o corpo também? Modifica o conteúdo? Aí nós temos o metamórfico. Metamórfico é o cara que modifica tanto a assinatura quanto o corpo, quanto a própria funcionalidade. A própria forma de infecção, a própria infecção é diferente a cada execução daquele vírus. Então, o cara metamórfico, que seria uma variação de polimórfico, pode ser entendido assim também. Então, o polimórfico só mexe na assinatura, o metamórfico mexe na assinatura e na funcionalidade, na assinatura e no corpo. Dito isto, vamos tentar identificar dentre os itens o que traz para a gente relacionado a polimórfico. Conecta arquivos executáveis e se replica quando um programa infectado é executado. É vírus de arquivo executável aqui, galerinha. Se replica quando o programa infectado é executado. Pode até ser, né? Mas não é um vírus relacionado ao arquivo executável, necessariamente, né? B, característica principal do polimórfico. Pode ser, a A tá mais ou menos, né? Vamos deixar para aí, vamos para B. Aloja na memória principal? Não tem, né, vídeo de memória principal, não. Transforma a cada infecção, o que impossibilita a detecção pela assinatura do vírus. Aí, ó, se tá correto, aí beleza. Aí a gente marca que a tá errada. Poderia ter ficado na dúvida, né? Poderia ter ficado na dúvida. Aqui o replica, mas ele replica com variação. Então talvez esteja errado por causa disso, né? Replica, mas replica com variação. Aí seria a característica fundamental. Spider, quando o sistema é inicializado, por infectar um registro mestre. Não, ele não é um vírus de infecção de registro mestre, necessariamente. Não é característica fundamental, né? Reescreve a cada interação, podendo mudar seu comportamento e aparência, o que aumenta a dificuldade de detecção. Galera, quem modifica comportamento e aparência é o metamórfico. O comportamento não é modificado no polimórfico. O polimórfico só modifica a aparência, só a assinatura, só a carinha dele. O metamórfico modifica a carinha e o corpo e a alma, né? Modifica o coração também do bicho. Então, ó, letra E errada. Então, letra C é o que nós temos em relação ao polimórfico.
CESP 2019, Cefaz Rio Grande do Sul. Para o estabelecimento de padrões de segurança, um dos princípios críticos é a necessidade de se verificar a legitimidade de uma comunicação, de uma transação ou de acesso a algum serviço. Que princípio é esse? O princípio de verificar a legitimidade da comunicação. Ver se de fato é aquela pessoa que está falando, é ela mesma. Que princípio é esse? Autenticidade. Confidencialidade ou privacidade é o quê? Garantir acesso somente a quem for autorizado. Integridade. Impedir modificações não autorizadas. Conformidade, aí pode ter conformidade com requisito, conformidade com legislação, tem que estar de conforme a alguma coisa. Disponibilidade é acessar quando eu preciso. Eu autorizado a acessar quando eu preciso. Então, saber quem é, saber se aquela comunicação é legítima, saber se Maria é Maria, e ela está se comunicando comigo, é verificação da autenticidade. CESP 2019, PRF. No acesso a uma página web que contenha o código de um vírus de script, pode ocorrer a execução automática desse vírus, conforme as configurações do navegador. Questão inteligente, questão interessante. O que é que vocês me dizem? Galera, para o vírus infectar, o que é que ele precisa? Ele precisa da execução do hospedeiro. Ele precisa que o arquivo seja executado. Então, professor, quer dizer que está errada, né? Porque não tem a execução automática. O vírus não é executado automaticamente. Quem é executado automaticamente? O ORM. Só que vamos lá. Atenção no que a questão fala. Se o navegador tiver configurado para rodar automaticamente o script, não vai estar sendo executado? Então, se o navegador estiver automaticamente rodando o script, ou seja, mesmo que você, usuário, não clique para acionar o script, não clique para rodar aquele script, o navegador fez isso por você. Ele está configurado para rodar o script automático. Então, se ele está configurado, então, em consequência, o vírus também vai executar automaticamente. Uma questãozinha, ó, bem inteligente, que se a gente não analisar com cuidado, com cautela, a gente marcaria errado, mas não. Ele já está configurado, então é consequência. Ele vai ser executado. Atenção, não quer dizer que o arquivo não precisa ser executado para a infecção ocorrer. Só quer dizer que o navegador fez isso por você. Ele executou o script. E aí o vírus foi infectou. CESP 2019, TJ Amazonas. Os princípios fundamentais da segurança da informação formam o triângulo CIA. Confidencialidade, integridade e availability, né? Disponibilidade. Ao qual o hexagrama parquesiano adiciona 3 atributos: posse ou controle, autenticidade e utilidade. Galerinha, questãozinha perfeita. Quem que é o trio parada dura? A tríade da segurança da informação. Confidencialidade, acesso somente a quem é autorizado. Integridade, dados não modificados de forma, né, sem autorização, sem o desejo da comunicação. E disponibilidade, aqueles dados têm que estar acessíveis quando eu precisar. Essa é a tríade. Aí temos o hexagrama parquesiano. Hexagrama porque agora temos 6, né? Ao invés de 3, de tríade, triângulo, nós temos 6 propriedades. E quais são essas 6 propriedades? Além das 3 primeiras, posse ou controle, ou seja, aqueles dados têm que estar armazenados em algum lugar, tem que ter uma posse, tem que ter um certo controle de onde é que eles estão. A autenticidade. A comunicação tem que ser identificada a origem, né, de quem gerou aqueles dados, a fonte, a autoria, garantir que aquele fulano é ele mesmo. E a utilidade, aquelas informações têm que ser úteis, tem que ter um certo valor. Não adianta eu proteger informação que não serve de nada. Então, tem isso aqui. Então, questãozinha correta. CESP 2019, TJ Amazonas. Os princípios fundamentais da segurança da informação incluem confidencialidade, integridade e disponibilidade. Os níveis de segurança para executar esses princípios em cada organização são os mesmos, considerando os objetivos e requisitos do negócio e de segurança. E aí, certo ou errado? Aí você já olha para a questão, já marca errado. Como é que cada organização vai implementar o mesmo controle?
Os mesmos controles? Não. Embora os princípios devam ser preservados, cada organização vai ter sua criticidade. Vai ter um aspecto mais crítico. De repente, para uma organização, a disponibilidade não é tão importante. Ela tem onde buscar aqueles dados de novo. Então, ela não vai ter tanto controle em cima da disponibilidade. Para outra organização, o segredo ali, a organização está inovando toda hora, a confidencialidade é de suma importância, é fundamental para a sobrevivência do negócio, para a competitividade do negócio. Então, ela tem que implementar controles altamente eficazes e eficientes para garantir a privacidade da informação, a confidencialidade da informação. Então, cada organização pode variar nos seus controles. Beleza? Então, errada a questãozinha. CESP 2019, CGS Ceará. Após o envio de um e-mail pelo emissor a determinado destinatário, ocorreu uma ação maliciosa e o e-mail foi lido por terceiro. Que ação é essa, galera? Que ação é essa? Foi lido por terceiro. Vamos ver. É negação de serviço? Não impediu de executar atividades. É defacement? Houve desfiguração na página? O cara foi lá e modificou a página? Não. Foi um ataque de força bruta? Ele tentou descobrir a senha do usuário? Tentativa e erro? Não. Aí vemos para spoofing e sniffing. O que é o spoofing? O spoofing é o mascarar o endereço. E o que é o sniffing? É o analisar, é o interceptar o tráfego. Então veja, ó, enviei e o e-mail foi lido por terceiro. Alguém interceptou o tráfego, alguém estava na sua comunicação, fulaninho estava mandando seu correio aqui para fulaninha, e aí vem um cidadão aqui, ó, epa, deixa eu ler essa mensagem aí. É o famoso carteiro que abriu a carta antes de chegar no destino. Então aqui, ó, em sniffing ou análise de pacotes. Então spoofing não. CESP 2018, Polícia Federal, agente da PF. A superexposição de dados pessoais nas redes sociais facilita o furto de identidade ou a criação de uma identidade falsa com dados da vítima. Identidades essas que podem ser usadas para atividades maliciosas, tais como a realização de transações financeiras fraudulentas, a disseminação de códigos maliciosos e o envio de mensagens eletrônicas falsas por e-mail ou redes sociais. E aí? Sim ou não? Correta, pessoal. Se você tem muito dado exposto, você coloca lá seu CPF, seu telefone, seu endereço, várias fotos, você está super expondo. Então, o cara pode facilmente fazer uma consulta rápida no seu perfil da rede social, já pegar vários dados, fazer cruzamento com dados que ele tem de outro lugar e se passar por você. Furtar a identidade. Criar uma identidade falsa com os seus dados, se passar por você. Então, isso aqui, ó, está totalmente correto. Totalmente correto. Belezinha, galera? Então resolvemos aí questõezinhas da banca Sebrasp, CESP, sobre os conceitos e ameaças ou pragas virtuais da segurança da informação.